Filadélfia, vamos ver ali o contexto histórico. Filadélfia fica num vale, aos pés de um platô montanhoso. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no segundo século a.C. A cidade estava localizada ao longo de importantes estradas de viagens que ligavam Pérgamo ao norte e Laodiceia ao sul. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. A cidade foi devastada por um terremoto em 17 depois de Cristo. E por um tempo as pessoas viveram com medo dos tremores. Filadélfia foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério. Então nós vemos aqui, irmãos, na história, que esta igreja, ela é uma igreja que ela havia sofrido por causa dos tremores, sofrido por causa dos terremotos, e muitas vezes acontecia isso. A igreja ela ficava num vale, e você não sabe o que é um vale. O vale fica sempre na parte baixa, tem as montanhas, o vale é na parte baixa, no mais baixo. Quem mora no vale, diferenciando do monte, a pessoa que vive no vale, ela é sempre muito maior o alvo de ataque, porque quem está no monte, ele tem o privilégio de observar quem está no vale. Agora quem está no vale já tem mais dificuldades de observar quem está no monte, porque no monte, você olha, as coisas ficam muito mais distantes, muito mais difíceis. E a igreja de Filadélfia ela havia sido construída num vale. O problema dos terremotos também que essa igreja sofria, irmãos, ela encontrava tremores. E antigamente, cada igreja ela possuía cada casa ela possuía suas colunas. Como é nos dias de hoje, porém, naquele tempo as colunas do sistema helenista, por ser uma cidade próxima da Grécia, da Mesopotâmia, ali na parte da Ásia, então os prédios eles tinham mais qualidades arquitetônicas. E muitas vezes, quando aconteciam esses tremores, quando desabavam os prédios, só o que sobrava era as colunas. As colunas eram as únicas coisas que sobravam até hoje. Não que eu deseje isso, irmãos, mas se acontecer um tremor em Barra do Ribeiro e porventura as casas venham desabar, sem dúvida uma das coisas que irá sobrar é as colunas, é a base e as colunas. Porque as colunas, irmãos, elas que são, o maior número de concreto vai na coluna, e o maior número de concreto também vai na base, porque as colunas elas servem para sustentar o prédio, servem para sustentar a parede, sustentar o prédio. É esse o objetivo da coluna. E quando aconteciam os tremores, muitas vezes, as pessoas que viviam em Filadélfia, elas corriam até o alto da montanha para se abrigar, para se refugiar. Veja só que interessante, irmãos? As pessoas corriam até as montanhas para se abrigar. Muitas vezes quando nós passamos por dificuldade espiritual, nós corremos até o mais alto para nos aproximar da presença de Deus. Amém? Sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja pequena, em área difícil, sem prestígio e sem riquezas, desencorajadas porque não tinha crescido, mas Cristo não tinha palavras de repreensão para esta igreja pequena e aparentemente insignificante. Eu convido os irmãos para ler. Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Gostaria que vocês prestassem atenção na palavra do Senhor. Meu querido irmão, não deixe nada nessa noite tirar a tua atenção. Nada. Preste atenção, porque você tem tudo para sair daqui com a tua vida corrigida com Deus. Aleluia. Mas se você já tem a sua vida corrigida com Deus, você tem tudo para sair daqui cheio do Espírito Santo. Versículo 7 nos diz assim, capítulo 3: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardes o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos irmãos, a igreja de Filadélfia, ela também tinha uma porta, e essa porta era uma porta de muito acesso. Muitas pessoas, Filadélfia ficava num ponto estratégico, aonde diversas pessoas vinham de tudo que é lugar e cruzavam por Filadélfia. Apesar de ser uma cidade não muito próspera, uma cidade não muito rica, a igreja era uma igreja muito humilde, muito simples. Ela não tinha uma riqueza financeira, porém ela era uma igreja cheia do poder de Deus. Aleluia. E nós vemos nos dias de hoje um falso evangelho sendo pregado, aonde é necessário ter uma igreja rica com sinônimo de bênçãos de Deus, aonde é pregado que você só é um vencedor, você só é um vitorioso se você tem um carro do ano, se você tem o melhor emprego, se você tem o melhor trabalho, se você tem o melhor status social, porque se você não é assim, você não está debaixo da bênção de Deus. Mas eu quero ilustrar para os irmãos como era a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja humilde, era uma igreja simples, era uma igreja que talvez não tinha os moradores. Os crentes de Filadélfia tinham o emprego mais humilde. A igreja, quem sabe, não era um prédio maravilhoso. Não que os irmãos não mereçam um prédio maravilhoso, porém não significa que você só vai ter qualidade de adoração se você estiver num templo com qualidade. Não significa. Eu já vi o poder de Deus cair em igrejas simples de madeira, e já vi o poder de Deus não cair em templos luxuosos e maravilhosos. A diferença é o Espírito Santo. Aonde há o Espírito Santo, há poder de Deus. Aonde há o Espírito Santo, há presença de Deus. E veja só, mas Cristo não tinha palavras de repreensão para essa igreja, pequenininha e aparentemente insignificante. Talvez muitos de vocês, se passassem por Filadélfia, não entrariam nessa igreja para adorar a Deus. Olha, mas eu posso falar isso aqui sem medo de errar. Muitos de vocês não entrariam na igreja de Filadélfia, porque o crente ia lá. Quem é o pregador de Filadélfia? Quem é? Quem é o pastor de Filadélfia? É um irmão lá que não sabe nem ler a Bíblia direito. Não vou aprender o que com uma pessoa dessa? Não é? Quem é os músicos de Filadélfia? Não, o único músico que tem lá é o irmãozinho que toca um violãozinho lá que está faltando uma corda. É o único músico que tem lá. Quem é o cantor de Filadélfia? É o irmão que quando toca o playback ele sai do norte. Não é? Como é que é a aquisição? Como é que é os bancos de Filadélfia? Os bancos lá de Filadélfia lá é só uns toquinhos de madeira. E tem lá, os irmãos sentarem e se acomodarem. Mas eu não vou lá. Não vou procurar em outro lugar. Aonde está Deus nisso aí? Mas Deus não habita na miséria. Deus não habita em igreja miserável. Só pode ter um monte de pecador lá dentro lá. Só pode ter um monte de pecador. Como é que pode estar Deus numa pobreza dessa? A igreja de Filadélfia, irmãos, ela era pobre financeiramente, porém ela era uma igreja cheia da presença de Deus. Cuidado com os teus olhos
olhos olham. Cuidado com o preconceito. Cuidado com as aparências, irmãos, as aparências enganam.